Bom dia, seja bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Marília Ribeiro e aqui é um espaço onde nós conversamos como construir uma vida mais simples. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a diferença cultural entre o Brasil e a França em relação à organização da casa e ao minimalismo. Se esse assunto lhe interessa, fique comigo até o final. Mas antes, roda a vinheta. Bem, gente, existe uma diferença cultural muito grande entre como a gente vive aqui na França, na Europa, em relação a como a gente vive no Brasil, na organização da casa e no espaço. Preciso entender que mesmo dentro da França existe uma diferença, porque quando você mora em Paris, o aluguel em Paris é muito caro, então a gente tem apartamentos muito pequenos. Eu já falo várias vezes, já citei várias vezes aqui, eu moro em um apartamento de 38 metros quadrados, onde tem um quarto, uma sala, um banheiro e uma cozinha. Então, gente, a gente não tem o luxo de ter um espaço, então tudo é muito pequenininho. Isso faz com que a gente tenha que ter poucas coisas, porque a gente não tem onde guardar. Essa é a primeira questão, que é uma grande diferença no Brasil, porque a maioria das pessoas no Brasil mora em apartamento grande, ou mora numa casa grande, tem terreno, tem quintal, tem quartinho, tem isso, tem aquilo. A gente não tem isso aqui na França. Uma grande diferença cultural também é que o francês, apesar dele morar num apartamento pequeno, e isso faz com que ele pense muito que ele vai trazer para dentro da casa dele, ele é uma pessoa que gosta de uma casa muito bem decorada e arrumada. Então o francês ele vai comprar flores para colocar no apartamento, ele vai ter poucos quadros, mas ele vai decorar a casa dele. Então os apartamentos na França, de modo geral, são assim bem decorados, são bonitinhos. E a gente tem muitas lojas assim que vende coisas, a gente tem brechó, a gente tem muita coisa para decorar a casa. Principalmente se você tem espaço e mesa para receber alguém. O francês ele faz um jantar assim maravilhoso. Ele faz uma mesa decorada, com guardanapos de pano, com flores. Esse é o estilo deles, assim. Depois tem uma outra coisa que é muito diferente em relação ao Brasil. Aqui na França a gente não limpa a casa como a gente limpa no Brasil. Então é muito frio, a gente não abre as janelas, só no verão. Então a gente limpa a casa sem abrir a janela, sabe aquela coisa de mãe que a gente colocava os travesseiros, coisas para pegar um sol, arejar a casa? Gente, isso é muito raro. No inverno, assim, eu me policio para abrir a casa, para circular um pouco o ar, para trocar o ar quando eu tô limpando, mas o francês não limpa a casa, assim, ele fica com a casa fechada o inverno inteiro. Eles não têm mania também de jogar água, assim, sabe? A gente vai limpar a pia da cozinha, por exemplo, a gente põe um pouquinho de água, a gente esfrega, a gente pega um paninho, a gente limpa. Não, eles aqui tem umas servietes que a gente compra, eles usam essas servietes e passam só assim, tira o pó, eles não jogam água, eles não têm esse hábito assim de jogar água para limpar as coisas. Outra coisa, eles não estendem a roupa, é muito raro, assim, a gente seca ou dentro do apartamento ou tem máquina de secar, quem pode ter máquina de secar, porque é muito frio, a gente chove muito, a gente tem um tempo muito ruim, sabe? No inverno, ou tá frio, ou tá chovendo, ou tá nublado, é muito raro dar dias de inverno e sol, então a gente tem que se adaptar. Então quem tem espaço e tem aquele varalzinho dentro de casa, seca dentro de casa. Quem não tem espaço como eu, tem uma lavadora e uma secadora. Então eu tiro da lavadora, ponho na secadora o que dá para secar. O que não dá para secar, eu estendo no aquecedor do meu banheiro, porque a minha lavadora fica no meu banheiro, eu estendo no aquecedor do banheiro para secar. Então a organização da casa e a limpeza da casa é mais simples que no Brasil, assim. A gente dificilmente varre a casa também, a gente usa muito o aspirador, que tem alguns aspiradores de mão, assim, que você passa como se fosse uma vassoura. Então eles têm um hábito diferente de limpar a casa, eles quase não abrem a janela, não limpam a janela, eles lavam a janela no começo do verão, sabe, eles têm alguns hábitos diferentes. E o francês, apesar dele não acumular as coisas, assim, é muito engraçado, assim, eles reformam a casa e quando eles terminam, a gente tem um aspecto de que a casa foi uma casa de reforma de velho, assim, sabe? A casa nunca perde aquela cara de velho, aquela cara de apartamento antigo, assim, de apartamento velho no sentido de ter muitos anos. Acho que é por causa da questão que a gente não pode mexer na fachada, a gente não pode mexer no apartamento porque são prédios tombados pelo patrimônio histórico. E aí, gente, é assim, ó, na maior parte do tempo, como o apartamento é pequeno, na rotina, a gente mantém a casa arrumada. Então, acordou de manhã, arruma a cama. Tomou café, já lava a louça. Porque, por exemplo, a minha entrada da porta já é a cozinha.
Então, chegou, você já vê a minha pia. Então, você não pode deixar a louça rolando na pia, sabe? Você tem que... Então, isso te obriga, um apartamento pequeno te obriga a ser organizado. Você não pode deixar, teu filho tá brincando, tem que depois juntar os brinquedos, porque senão vai ficar no meio, você vai tropeçar, você vai... Sabe? Então, o fato de ter um apartamento pequeno te obriga a duas coisas, a ter poucas coisas, porque você não tem espaço para guardar, e a segunda coisa é ser muito organizado. Porque se você não for organizado, você não consegue viver num apartamento pequeno com bagunça. Então tem que arrumar a cama todo dia, tem que lavar, acordou, já arruma a cama, chegou em casa, já troca de roupa, ainda mais com Covid, né? Já troca de roupa, já põe a roupa para lavar, já põe a roupa de ficar em casa. Então isso, assim, a outra coisa que o francês faz muito, assim, muito, é chegar em casa e tirar o sapato. Chega em casa, tira o sapato. Eu tenho uma prateleira para o sapato de dentro de casa e o sapato da rua, né? Então eu chego, põe na prateleira o sapato sujo, pego o meu sapato limpo. Eu já até mostrei em um vídeo uma vez aqui. O pessoal reclamou que eu deixei a torneira aberta quando eu tava lavando a louça, porque eu não consegui gravar a câmera e controlar a torneira ao mesmo tempo. Mas eu não faço isso, mas eu vou deixar o card aqui. Então isso é uma coisa que o francês faz também, assim. Ele não entra com o sapato sujo dentro de casa. Ele não traz a sujeira, porque a casa é pequena, então se você entra com o sapato sujo, facilmente vai estar tudo sujo, sabe? Você preserva mais a organização e a limpeza da casa. E uma outra coisa que o francês faz muito com a casa, assim, e que eu acho que é bem diferente em relação ao Brasil, é que o francês, ele tem poucas coisas de decoração e ele investe muito em flor. Ele investe muito em comprar flor. Vocês já viram, assim, que eu mostro e filmo, assim, floriculturas lindas que a gente tem em Paris, porque a flor, como o apartamento é muito pequeno, ele traz um aspecto de aconchego, assim. Eu sinto isso, assim, quando eu compro algumas flores e ponho num arranjo, ou uma só flor e ponho num arranjo, ela é como se ela desse um aconchego, porque o apartamento é muito pequenininho, então onde você tá olhando aquela flor. Então a gente compra muita flor, a gente tem muito florista e não é caro, é um processo normal, assim, faz parte da cultura francesa. Como o apartamento é pequeno, é muito raro a gente receber alguém em casa. Então eu, por exemplo, que eu não tenho espaço para ter uma mesa para fazer um jantar, então eu dificilmente recebo, então é normal, o parisiense recebe os amigos em restaurante, e quando você convida, ninguém acha estranho que você vai convidar para um restaurante. E quando um parisiense te convida para ir na casa dele, gente, isso é um passo assim, é um gap na cultura francesa muito grande. Ir na casa de alguém, de um francês, ser convidado para ir em Paris, principalmente, é que você se tornou verdadeiramente amigo. O francês tem uma diferença muito grande entre colega e amigo. Quando você passa o gap de colega para ser amigo, é porque ele vai te convidar para ir na casa dele. Aí quando ele te convidou para ir na casa dele, aí porque, não, agora vocês são amigos. Mas agora você também tem um amigo pro resto da vida. O francês, ele é muito fechado, a gente fala assim, é uma cebola. Você tem que ir tirando casquinha por casquinha, casquinha por casquinha, sabe? Aí quando você chega no meio, que ele te convida para ir na casa dele, para fazer um jantar, ou para tomar um café, alguma coisa, aí você chegou no meio da cebola. Aí, gente, aí você tem um amigo pro resto da vida. Aí você tem um amigo para os piores momentos da sua vida. O francês vai ser aquele amigo verdadeiro. Então o francês, ele não é assim uma pessoa extremamente extrovertida, que tem vários amigos, como o americano, o inglês, que você chega e já faz amizade, são super friendly, mas na verdade é porque o francês, ele leva tempo ele precisa ganhar confiança em você. A partir do momento que ele ganhou confiança em você, aí você tem um amigo para sempre. E uma outra coisa, a gente dificilmente recebe gente para dormir em casa. Eu sei que no Brasil a gente tem esse hábito de receber as pessoas para dormir, de ter roupa de cama de visita, toalha de visita, isso e aquilo. Aqui é bem raro. Bem raro, por quê? Porque a gente não tem espaço. Então algumas pessoas recebem, mesmo tendo apartamento pequeno, mas é bem raro, assim. É bem raro que colegas tenham espaço para receber visita, para dormir na casa deles. Eles não têm esse hábito, assim, de um dormir na casa do outro e de receber. E se dorme, gente, é amigo muito próximo e é pessoas muito próximas da família. Isso é uma outra coisa, assim, como os apartamentos são pequenos e a tua intimidade está muito exposta, porque alguém que chega na minha casa já vê minha cama, sabe, vai ter que usar o mesmo banheiro que eu não tenho um lavabo, já vê minha cozinha, já vê a cama do Tomás, sabe, a tua intimidade está muito exposta familiar, então entrar nessa intimidade leva tempo. Mas uma vez que você entra, é para toda a vida. Bom, gente, e para terminar, eu queria dizer que como existe essa diferença muito grande de questão de limpeza e de organização, não quer dizer que o francês, ele é uma pessoa porca. Ele limpa a casa e ele tem uma noção de limpeza diferente do que nós temos no Brasil.
como existe isso, existe esse mito de que francês não toma banho, de que francês é sujo, que de francês é isso. Francês não é nada disso, gente. Só que ele tem uma noção de limpeza diferente da nossa. Ele limpa as coisas de uma forma diferente. Então, às vezes, a gente fica um pouco chocado, porque eles não têm a mesma forma, assim. Tem uma colega minha que tem uma varanda na casa dela, por exemplo. Mas não tem ralo na varanda. Ela não pode jogar água na varanda para lavar, assim como a gente lava as varandas nos apartamentos. Ela não pode fazer, porque não tem ralo. Então, o prédio já foi construído de uma forma que não passa na cabeça deles que você vai jogar água para limpar as coisas. Então, não é, assim, essa diferença cultural é muito forte. E a forma deles limpar é bem diferente da forma da gente limpar a casa e manter a casa em relação ao que tem no Brasil. E como eu falei, o francês, ele é uma pessoa menos consumista do que outros europeus. O francês está entre os 10 povos que mais tem poupança e economia. Então, ele é um povo que guarda muito dinheiro. O francês, ele vai viver sempre abaixo do seu custo. É muito raro ter um francês endividado. Existe, mas é muito raro. Ele vive sempre um degrau abaixo daquilo que ele pode viver. Ele economiza, ele investe, ele compra apartamento, ele faz as coisas bem certinho, assim. E por causa disso, dele ter esse padrão de vida mais simples, dele levar essa vida mais simples, eles são menos materialistas. O francês, ele é muito mais ligado à cultura, ao que fazer, sabe? Ele vai gastar muito mais dinheiro viajando, levar os filhos para ir no museu, fazer exposição. É o jeito dele viver, assim. Ele é muito mais no ser do que no ter. E ele vai medir as pessoas muito mais pelo ser. Qual a faculdade que você fez, qual o título que você tem, se você tem um mestrado, se você tem um doutorado, quais são os livros que você leu, se você vai à exposição, se você conhece de vinho, se você conhece os principais literários, sabe? O francês é muito mais no conhecer, no ser, do que no ter. E isso reflete a casa dele, assim. A casa dele é bem simples, pequena, porque ele quer ter dinheiro para fazer outras coisas. E eu acho que isso foi uma das coisas que mais influenciou, assim. E que mais me influencia, e é o que eu tento passar aqui no canal para vocês. E que eu sempre vou guardar, independente, assim, se um dia eu mudar da França e morar num outro país, o que eu mais aprendi nessa cultura francesa é que duas coisas, assim, a família é muito importante para o francês, então a família é importante, poucos amigos e amigos de verdade, uma casa simples, fácil de manter, que vai demandar pouco tempo e dinheiro de você para que você possa investir no seu ser. Essas são as coisas que eu mais aprendi com os franceses aqui. Lógico, tem todas as outras coisas que eu falo aqui no canal do estilo parisiense, mas em relação à minha vida, são os 3 grandes ensinamentos de ter vivido na França até agora, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa diferença cultural entre minimalismo e organização de casa, como que a gente vive aqui em relação ao que a gente vive no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se vocês querem saber como é a minha vida aqui na Europa, o meu Instagram é marilagrs. Compartilhe o vídeo e até o próximo.